E que conta um pouquinho do Xingu lá, como é que foi? Bom, Como é que tu descobriu? é que assim, a igreja de Porto Alegre, a Diocese de Porto Alegre, tem um que a gente chama de Projeto Igrejas Irmãs com o Xingu, né? O Xingu até, se eu não me engano, em 2016 não era uma diocese ainda, que a gente chama de prelazia, ela não tinha capacidade de se autoprover, autossustentar, então era uma prelazia, recebia basicamente tudo, assim, ajuda de fora, né? Muito da Áustria, porque teve bispos da Áustria que assumiram ali como prelados. E, então é uma diocese muito nova ainda, tá dando seus primeiros passos como autônoma, digamos assim. E em função desse projeto de igreja irmã, sempre Porto Alegre, desde a década de 70, mandou padres para lá como missionários. E em alguns momentos mandou seminaristas também. Entendi. Então eu, quando ainda estava no seminário, na filosofia ainda, eu acho, eu vi um colega meu pedindo para ir para a missão no Xingu, achei isso muito interessante, hoje ele já é padre, né? Padre Gilberto. E fui no seminário, a gente é muito instigado a pensar e rezar sobre a missão. Direto tem informações sobre a missão, né? É natural da igreja ser missionária, né? Aí eu também me coloquei à disposição, só que eu não me coloquei à disposição para ir para o Xingu. E a igreja manda para 2 lugares, ou o Xingu ou para África, né? Moçambique, né? E aí eu queria ir para a África. Aí me coloquei à disposição e os formadores, padres, falaram assim, vamos vendo, vamos rezando, isso com 2, 3 anos antes de eu fazer esse ano pastoral. Né? E aí a gente foi discernindo, veio a pandemia também, o fato de ir para outro continente ficava um pouco mais complicado. Sim. E a gente não tinha nenhum padre em Moçambique, mas no Xingu tinha. Como eu ainda era seminarista, o ideal é que eu continuasse sendo acompanhado por um padre de Porto Alegre. Aí surgiu um outro padre aqui de Porto Alegre que quis ir para lá em missão, aí fechou todas, né? Os formadores falaram, se tu ainda tem esse desejo da missão, a gente não consegue a África, mas consegue o Xingu, o que tu acha? Claro que sim, né? Tô indo pra missão, não vou ficar escolhendo, né? Claro. Aí eu fui acompanhando esse padre, o padre Thiago, que ele permanece lá, pelo menos 3 anos ele vai permanecer lá. E foi assim que eu descobri o Xingu e foi assim que eu tive essa experiência ao longo, não chegou a fechar um ano, né? Mas esse meu ano pastoral, que é o período que antecede imediatamente a ordenação diaconal, eu passei lá. Era para eu ficar junto desse padre, mas pela necessidade do lugar, ele foi para um local, uma paróquia, e eu fiquei como reitor do seminário, então recebendo aqueles que estavam ingressando recém nessa caminhada para ser sacerdote. Então eu fiquei como animador vocacional e reitor do seminário. Aí a gente tira assim tudo que tinha de segurança, do que era mais fácil, do que é mais fácil aqui em Porto Alegre, lá sempre é mais complicado, né? As distâncias, do jeito que é a estrada, que não tem estrada em muitos lugares, a Transamazônica, né? Ela não é 100%, não. Então foi uma experiência bem, bem intensa mesmo, né? Legal, né? E o fator de pessoas diferentes também, culturas diferentes, estranhou muito. Totalmente diferente, assim, o povo aqui se preocupava com a parte da culinária, do calor, mas na verdade nada disso pesou. A culinária eu até gostei, tudo que eu experimentei lá, adorei, carne de caça, coisa que... Nossa! Bem bom, assim, bem bom. Infelizmente a parte de aldeia indígena eu consegui em uma, porque eu fiquei mais em função, né, do seminário mesmo. Então eu consegui rodar a diocese inteira, passei, assim, fui de carro em todas as paróquias, então eu rodei um bom pedaço do estado do Pará, consegui na festa em Belém do Pará, fugiu o nome, a Círio de Nazaré, que é a maior festa, assim, nunca vi nada igual. A gente tem muita referência aqui de Aparecida, né? Tá perto de nós, relativamente perto, mas o Círio de Nazaré é muito maior. É mesmo? Muito maior. É povo para tudo que é lado. Assim. Imagina tu na Borges de Medeiros, caminhando, a Borges lotada e todas as ruazinhas que tu vai passando, que são perpendiculares ali, né? Qualquer rua lotada também. E a cada, sei lá, 100, 200 metros, uma banda tocando, alguém se apresentando. Que legal, cara. Pessoas famosas que vão lá, enfim, é um negócio... Não fica caminhando? Fica também. Tem uma missa, primeiro, se não me engano, 5, 6 da manhã a missa, e aí sai em caminhada, como acontece aqui também na Navegantes, né? Sai em caminhada, só que ao longo dessa procissão, junto da imagem, em torno da imagem de Nossa Senhora,
tem alguns, como se fossem camarotes montados assim, num hotel, ou montam uma estrutura só para ter ali uma banda tocando. Então, ao longo desse período vai rezando, vai ter gente tocando, tal, animado o tempo inteiro. Aí começa a caminhar 6, 7 da manhã, vai parar só meio-dia, né? Apesar do trajeto não ser tão longo, tu tem que ir muito devagar, né? E tem a questão da corda, uma corda grossa que que isola assim a imagem, e ali envolve polícia, exército, fuzileiros navais, todo mundo em volta da corda, porque o povo quer, se joga, assim, é tradicional cortar um pedaço da corda para levar para casa, né? Então, o povo acredita muito nos milagres a partir daquilo ali também. É intenso, é bonito, é uma devoção popular que eu nunca vi. Vale muito a pena. Que legal, né? E é assim que a gente começa o Papo com Café. Papo com Café é genuíno, Papo com Café é nosso. A gente está falando de uma forma bem simples, e hoje a gente traz um tema muito importante e que talvez a gente não consiga falar abertamente dentro do Centro de Formação de Condutores, que é a questão da religião, né? A gente não vai falar diretamente de religião, mas a gente vai falar de fé, né? E o meu convidado é um convidado que é um amigo que a São Vicente me deu, né? Eu conheci o Darlan através dos seus pais, né? Através de um ECC, né? Através de um ECC. O ECC é um movimento, né? Para quem não conhece, é um movimento dentro da Igreja Católica para casais, né? Me corrija se eu estiver errado, Darlan. Certo. É isso, né? E desde então a gente começa a acompanhar, né? Começa a acompanhar o Darlan e não só acompanhar, passar a rezar também, né? E torcer também para que tudo seja feito da vontade de Deus, né? Amém. Eu agradeço muito. Muito obrigado por aceitar o convite, Darlan, e tomar esse café. Eu fico feliz, porque o café é excelente. Não. E é sempre bom receber os amigos aqui, né? Eu, há pouco tempo vim para esta paróquia onde hoje eu moro, né? Paróquia São Geraldo. Então é uma alegria receber bons amigos e tomar um café de qualidade, conversar um pouco. Eu nem sabia que o Darlan gostava tanto de café, né? Sim. E aí a gente fez um café, passou na hora aqui, né? E a gente estava falando e eu pedi para o Darlan me contar um pouquinho da missão, né? E era isso que ele estava contando, a missão que ele teve no Xingu, né? No Pará, né? Isso. E aí eu vou te fazer uma pergunta que talvez possa ter sentido para quem está vendo ou não, mas nessa tua caminhada, teve momentos que tu não é ficar em dúvida, que eu sei que talvez isso não, mas assim, teve momentos que tu ficou mais sozinho, que tu conversou mais com Deus, assim, no sentido da própria missão mesmo que tu estava fazendo, lá. Nesse sentido é a minha pergunta, sabe, Darlan? Não, com certeza teve bons e vários momentos nesse sentido. Acho que mais pesou, de fato, lá, para mim, foi um pouco a solidão. Porque, como tudo é distante, aqui, se eu andar alguns quilômetros, poucos quilômetros, eu estou na paróquia do lado, eu vou encontrar algum padre conhecido, ou pessoal da igreja mesmo, que eu posso trocar uma ideia, tomar um café, enfim. Lá não, lá tudo é muito distante mesmo. E eu não conhecia ninguém. Onde eu estava, não conhecia ninguém. Então, em muitos momentos eu me peguei, assim, pensando, puxa, mas... pedindo para Deus me explicar, assim, como é que... Me faz entender um pouco essa cruz que eu estou vivendo agora, sabe? Claro, em nenhum momento eu pensei, vou largar tudo, vou voltar. Sim. Não, isso não. Mas que foi pesado, a solidão foi pesada mesmo. Ficar longe, né? Ficar longe dos amigos, das pessoas que tu pode conversar, porque ela não tem ninguém perto, é isso, né? Não tem ninguém perto. Não tem ninguém conhecido. Né? Então, assim, claro, eu criei um vínculo muito forte com as pessoas da cidade onde eu morava, que chama Brasil Novo. Brasil Novo. E de fato era um Brasil totalmente novo para mim. Mas eu acho que tem um pouco também desse traço gaúcho, né? A gente é um pouco mais retraído. Eles não, eles são extremamente acolhedores. Primeiro eles abraçam, te convidam para almoçar junto, depois eles perguntam o teu nome e o que tu está fazendo ali. São muito acolhedores mesmo. Mas eu ficava sempre assim, com o pé atrás, agora, que a imagem que eu estou passando, que é besteira, no fundo é besteira, né? Então, sim, ao longo do ano, o mais difícil foi a solidão. No final do ano, o mais difícil foi dar tchau.
Olha só, né? Porque a gente se apega tanto, né? Se afetou tanto que já parece que eu já estava ali há muitos anos, sabe? Assim, eu não tinha a estrutura que eu tenho aqui, a facilidade, né, de locomoção, hoje eu tô de folga, eu vou pegar um cinema. Lá era um pouco mais complicado, né? Mais longe. Sei lá, eu vou numa livraria, vou numa cafeteria lá, né? São coisas assim que a gente não percebe, só que não tem, né? Putz, faz falta, né? Mas, em compensação, o calor humano, né, do povo de lá me chamou muita atenção, né? Então foi difícil dar tchau. Uma coisa que eu aprendi lá é que a gente tem que se meter na vida das pessoas, sabe? Eu não digo só nós, assim, que é padre ou vai ser padre, mas eu acho que tu tem que te permitir, assim, ser sincero e transparente dentro da situação das pessoas, né? No meu caso lá, as pessoas esperavam da igreja muita coisa, porque eles não tinham. A igreja passava muito tempo fechada, então eles viam o padre só no final de semana. A facilidade que a gente tem aqui também de buscar um sacramento, alguma coisa, lá não tem. Então, o seminário onde eu estava sempre com a porta aberta e as pessoas vinham conversar. Então, tinha mães angustiadas com seus filhos adolescentes. Eu vi muito, muito, muito adolescente lá que acabou perdendo o sentido de tudo. A parte da depressão, da ansiedade é muito forte, especialmente pós-pandemia. E por ser igreja, de alguma forma, eles buscavam ali, né, na minha pessoa, muitas vezes. E eu não podia parar naquele, vou ser educado aqui, falar só o que eu devo falar. Não, eu precisava, por isso que eu digo, me meter na vida das pessoas. Não, peraí, vamos resolver, vamos atrás de um psicólogo. Claro. Né? Isso fez com que o ano fosse mais intenso e melhor. Solidão, né? E eu não sabia, né, que lá também tem muito essa questão, né, dessas pessoas que perdiam o sentido da vida, assim, né? E sei que eles, muitas vezes, porque quantas vezes a gente também, né, busca um auxílio, né, dentro da igreja, ou então, né, quem é de outra religião dentro de um culto, que, né, não importa nesse momento, mas, assim, quantas vezes a gente precisa apenas de um abraço, né, eu acho, né, assim, né, e isso acho que é uma missão. Sim, com certeza. E penso assim, no caminho até o sacerdócio, a gente faz 2 faculdades, né, filosofia e depois teologia. Eu recém tinha terminado a teologia. Então, tu chega lá cheio de teoria na cabeça, sabendo a doutrina e tal, mas não é, naquele momento, no primeiro momento, não era isso que o povo precisava. Claro, a catequese acho que tem que acontecer mesmo, mas naquele primeiro momento eles precisavam ser acolhidos na igreja, ponto. Porque estavam cheios de dificuldades, porque precisavam buscar... A palavra religião mesmo tem esse sentido de religar, né? Perfeito. Eles precisavam se religar com eles mesmos, com o que tem de mais humano, né, em cada pessoa, o que tem de mais divino em cada pessoa. Tu falou, olha só, tu falou e me remete, assim, né, a pensar um pouquinho, e a gente está falando para quem trabalha em centro de formação de condutores, na sua grande maioria. Mas eu me veio uma imagem, assim, né, de um padre acolhedor. Sim. Mas isso é perfil, né? Tem talvez Sim. alguns que não são aparentemente tão acolhedor, e eu não estou falando mal ou bem, não é isso, apenas assim como tem um profissional lá, um instrutor de trânsito, um que são mais acolhedores do que outros. Certamente. Né? E tu acha que tu ser acolhedor, porque tu me parece ser mais acolhedor, né? Cuida mais, fez com que tu te conectasse mais rapidamente com aquelas pessoas, tu acha? Com certeza. Eu acho que se mostrar acolhedor, porque algo que eu busquei durante todo o período de formação é, em meio ao diferente, não julgar. Claro, eu tenho a minha fé, doutrina, a verdade, aquilo que eu acredito. Mas, vamos pegar, por exemplo, a faculdade de filosofia. Não tem só seminarista na faculdade. Vai ter ateu, vai ter umbanda, vai ter espírita, o que for, qualquer religião. Mas eu preciso dialogar com essas pessoas, né? Se eu ficar fechado no meu grupo aqui, eu não vou crescer nem metade do que eu poderia.
Então, já nessas oportunidades, na faculdade de filosofia, por exemplo, eu fazia muito, tem trabalho em grupo, então eu vou fazer com quem não é seminarista, né? Então, também, porque assim, nessa acolhida de eu vou escutar qual é a tua opinião, vamos conversar aqui numa boa, de alguma maneira eu também ganho pontos para a igreja, né? Porque tem muita gente que fala assim, mas você é padre, é seminarista, não vou falar. Tem um certo preconceito, né? Sim. E aí tu vai e toma um café com a pessoa e vai convivendo. E tu diz, não, acho que a imagem que eu tinha não tá bem correta, né? Pô, tem alguns que são muito bons, tem outros que nem falou, né? Tem instrutores que são mais acolhedores, outros não. Então acho que ser acolhedor e transparente, com certeza faz a conexão acontecer mais rápido, né? Ou não, né? Se a pessoa não quer, cada um é livre. E cara, tu trouxe um ponto que eu não tenho como não fazer um link lá diretamente com a gente que dá aula, né? Porque muitas vezes, Darlan, eu tô dando aula, então eu já tenho meu conceito, já tenho meu tipo, meu estilo, eu já tenho aquilo que eu acho que é o que é melhor, eu aplico. E às vezes eu recebo de algum instrutor, ô Lucas, olha só, por que tu não tenta fazer assim? Em primeiro momento, muitas vezes, a gente, eu vou continuar fazendo isso. Só que tu trouxe que tu escolhia pessoas que não eram seminaristas, de outras religiões, né? E aí, tu disse que isso te fazia crescer. Sim. Por que isso te faz crescer? Eu estou perguntando bem genuinamente, porque para que a gente possa refletir um pouco sobre isso também, né? O quanto eu saí daquilo que eu... Porque se eu acredito em tal coisa, eu só busco aquilo ali, eu deixo de conhecer outras coisas. É isso, né? Claro. Eu acho que isso serve para qualquer campo, né, do ser humano. Se a gente pegasse uma ciência e tivesse ela como a única e absoluta, tu deixaria, né, não, eu sei absolutamente tudo de português, o português é o caminho e tal. Tá, mas é que isso, já viu essa parte da matemática? Já ouviu falar de física quântica? Não quero ouvir falar. Bom, então tu deixou de crescer em conhecimento próprio, conhecimento que é humano, que é do mundo, né? E é assim, se eu não fosse pro Pará, talvez eu não tivesse o crescimento que eu tive, né, e enfrentar essas batalhas que eu enfrentei. Tem disso também, né? Papo meio coach, né? Tu sai da zona de conforto. Papo coach. Tu sai da zona de conforto. Então, assim, vai lá, toma um banho gelado. Mas é isso. Levanta às 5 da manhã, isso, vai correr, né? Exatamente. Ele é de 50 faixas de um dia. Não, e é isso, né? E eu acho que é importante isso, e a gente também procura fazer isso, ou pelo menos é aquilo que eu acredito, né? E quem é mais próximo um pouco, quem é meu aluno, sabe que eu estudo de tudo um pouco, né? Porque quando eu quero aprender, por exemplo, sobre fundamentos da educação, eu tenho que buscar isso. Eu vou buscar alguns livros, eu vou buscar, né, talvez no YouTube, eu vou buscar alguns professores. Mas como que hoje a educação é formada? Né? Que o ensino básico ele é preparado para o ensino fundamental, e fundamental para o vestibular, e assim por diante. Quando a gente pesquisa outras coisas, e aí que tu também lá deve ter estudado, né, na faculdade, não só a religião católica também, né, outras religiões, o quanto isso nos faz, como sair da zona de conforto que tu disseste, mas o quanto eu me torno melhor profissional. Sim. E o quanto isso hoje nos ajuda, Darlan, em ter fé, ou mais fé, naquilo que de fato eu acredito, ou fortalece aquilo que eu acredito, não. Eu acho que tu toca num ponto interessante, né? Fortalece também aquilo que eu acredito, ou pelo menos estrutura melhor. Estrutura a palavra, né? A minha crença, a minha fé. Né? Porque aí eu vou pegando assim, pedindo licença para entrar assim, um ponto um pouco mais próprio da religião. Claro. Vai pegar Paulo, né? O grande apóstolo, Paulo de Tarso. Ele é um cara que ele era do exército romano. A questão dele, ele estava assim, no julgamento, na morte de cristãos. Ele era o cara que mandava matar cristãos. Se for pegar ali o livro dos Atos dos Apóstolos, ele está
no apedrejamento de Estevão. A gente tem Estevão como o primeiro mártir, né? Então ele vê o cara sendo apedrejado e conta, né, a escritura que Estevão vê o céu se abrindo, enfim. E muitos que estudam especificamente a vida de Paulo falam que aquilo ali é um ponto fundamental para a conversão dele, né? Depois ele abandona essa vida e passa a ser, se não o maior, um dos maiores pregadores que a igreja teve, multidões que ele converteu. Em dado momento, né, ele entra num local chamado Areópago, onde existia o culto a vários deuses gregos, né? Gregos, romanos. E então, se tu cultuava lá a deusa fulana, tu ia até a estátua dela, rezava ali, mas eu cultuava o outro, eu ia então até a outra estátua. E aí tinha uma estátua lá ao Deus desconhecido. E Paulo, uma sabedoria absurda, né, vê aquela situação e fala, pô, eu vim falar para você sobre esse Deus desconhecido aqui, ó. Então, assim, ele não fala, ó, tá totalmente errado isso aí que vocês estão fazendo. Não, ele não vai pro embate direto. Ele fala, pô, que legal, eu vejo que vocês são um povo muito religioso, bacana isso. Mas eu venho falar para vocês dessa estátua aqui, ó, o Deus desconhecido, esse que você ainda não conhece. Pô, ele se fez homem. Ele morreu, ressuscitou e tal. Então, ele pegou algo que já tinha um embasamento, né, a fé das pessoas, e reestruturou ela, deu uma outra roupagem, uma outra, né, construção mais verdadeira dentro de tudo que eu acredito. E ali, muitos não aceitaram. Bom, vamos prender esse cara, vamos matar esse cara. Muitos aceitaram. Sim. Então, acho que para quase que tudo na vida é assim, né? Se tu te deixa moldar mais, tu tem bem a tua fé estruturada, as tuas virtudes, o que é certo, ok? A moral, são coisas importantes, mas tu te permite dialogar com o diferente, ou tu vai agregar mais a ti, porque tu conhece o que é diferente, ou tu vai até melhorar teus argumentos, né? Ah, não, mas é que eu acredito que tem que ter uma divindade assim. Ah, não, pois é, mas é que a nossa divindade é assim também, cara. Aí talvez tu conversando diferente vai dizer, não, acho que não é assim que eu conheço a religião de vocês. Pois é, então deixa eu te apresentar de outro ponto de vista aqui. De outro ângulo, né? E quem é o Darlan? A gente conversou e eu comecei a falar, né? Mas eu digo, quem é o Darlan? Para quem tá te vendo, né? Quem é o Darlan? Que pergunta difícil, cara. Difícil, né, cara? Mas só tem que te conhecer. Eu não sei. Não sei responder de uma maneira assim, matemática, não. Sei lá, cara. O Darlan trabalhava com o que antes? Antes de entrar para o seminário, eu era da área do jornalismo, né? Cheguei a me formar em jornalismo. Trabalhava na Zero Hora, ali na parte de cultura. Então, é algo que eu gosto bastante. Não tanto jornalismo. Jornalismo hoje eu sou muito mais crítico do que apreciador. Mas a parte de cultura, sim. Mas desde sempre, desde que eu me conheço por gente, o Darlan é alguém que quer fazer a coisa certa, quer agradar a Deus. E essa compreensão foi crescendo e se modificando, né, ao longo da minha vida. Alguém que erra pra caramba, esse é o Darlan. É alguém que erra muito. Testa e erra? Testa bastante? Testa e erra. Acho que antes eu testava mais. Hoje eu sou um pouco mais medroso. Mas, com certeza, ele erra muito, mas tenta ser melhor, entendeu? É isso aí. Quantos anos tem o Darlan? 33. Uma idade bem cristã, né? Pois é. Legal. Pô, cabulei Darlan, tu viu? Não foi combinado, cara. Não é fácil isso, não é fácil acontecer. Não mesmo? Não é. Mas é que não é fácil falar da gente, né, Darlan? Não é fácil, eu sei que tem vários instrutores vendo, né? E se vocês já se perguntaram quem são vocês? Quem é o Lucas? Quantas vezes eu já me perguntei quem é o Lucas? E para vocês que são instrutores, né, estão instruindo outros instrutores, não é só quem sou eu, mas é quem é esse cara que está na minha frente, né? Ele é um cara que está irritado, grosseiro, mas só um pouquinho. Existe toda uma outra história, todo um contexto por causa do cara para ele chegar neste momento aqui e tá me desrespeitando, ou tá questionando de uma maneira. Quem é essa? É uma pessoa, né? No fundo, na minha visão, é outra imagem e semelhança de Deus. Mas tem alguma coisa que ainda não fechou, né? Mas tu falando isso, olha só, né? A gente lá no curso de formação, né? De formação para instrutores, a gente recebe novos alunos, futuros instrutores, com perfis completamente diferentes. Sim, aquele que não quer mais trabalhar no domingo, porque está cansado, aquele que viaja muito, né? Ou é caminhoneiro, viaja muito, fica 60 dias longe de casa e não quer mais isso, ele quer estar mais perto de casa. Sim.
Aqueles que ainda não se acharam, testaram diversas profissões, assim, já testaram, né? Ficam um ano numa coisa, não dá certo e trocam. Então a gente recebe isso. E eu vejo como uma das qualidades até que eu, me perguntando quem é o Lucas, é ter um poder também de acolhimento. E eu percebo que os alunos também podem contar comigo, porque eles me falam também, né? Porque às vezes, eles estão lá fazendo curso, muitas vezes, com uma profissão que eles vão seguir daqui para frente. Uhum. Porque é de segunda a sexta, porque querendo ou não tem uma estabilidade, e querendo ou não, tu começa a te relacionar com pessoas, porque às vezes você é caminhoneiro, claro que tu te relaciona com pessoas, mas muito menos. É diferente. Agora, quando tu trabalha com o público, e tu tem que olhar para outra pessoa e que essa pessoa tá te xingando, tá brava, e tu tem que entender que não é contigo. Na verdade, não é contigo, né? Eu preciso me conhecer, né? Exatamente. Eu preciso me conhecer. E é por isso que eu trago essa fala para a gente falar um pouquinho da nossa igreja doméstica. Porque muitas vezes as pessoas que não acreditam muito em Deus, né? Ou então as pessoas que eu conheço que não falam sobre isso, talvez, não sei se porque é vergonha, não sei se porque foram educadas a não sair falando, né? Mas Deus está dentro de casa, né? Assim que eu acredito, né? Eu queria que tu pudesse compartilhar com a gente, para quem está vendo, né? Aqueles que talvez não conseguem expressar isso, né? Um pouquinho da igreja doméstica. Porque às vezes eles acham que não vão na igreja, não vão na missa, que talvez eles estão longe de Deus. Uhum. Bom, aqui também a gente tem que ver que tem um fenômeno bem negativo, ao meu ver, de que aquilo que antes era sagrado dentro da cultura de uma família passou a ser só um rito social, né? Como batizado, casamento. Perfeito. Mas existe algo sagrado ali, né? Quando é batizado, está dizendo, eu quero educar essa criança aqui na fé da igreja. Ela, a partir de agora, numa visão mais teológica, passa a ser parte do corpo de Cristo, que se chama igreja. Uhum. Ela é livre pelo resto da vida, vai escolher se ela quer ir na missa ou não quer. Se ela acha que tal coisa é pecado, não é o que ela acha ou não acha, não vai mudar de si. Uhum. Né? Mas a tua pergunta me lembra uma história que acho que o Padre Léo contava, né? Já é conhecido, que certo dia o senhor estava muito irritado, foi conversar com o padre, né? Não aguentava mais a sogra dele, morava junto com ele e tal. Não aguentava mais a mulher, que sempre reclamava, quando ele chegava cansado do trabalho, ela ainda pedia para ele fazer mais alguma coisa, trabalhar. Não aguentava mais os filhos, que não iam bem na escola, etc. E aí o padre falou, olha, eu vou te contar um segredo, tá? Mas tem que ficar só entre a gente. Jesus vai voltar aí por esses dias e eu fiquei sabendo que ele não vai vir assim com a imagem que a gente conhece, né? Ele vai se fazer uma pessoa da tua família e vai fingir que não é ele. Como assim vai se fazer alguém da minha família? Só que eu não sei quem é. Então, toma cuidado, tá? Nesse próximo mês, tu olha bem como tu vai tratar, tu sogra, tua mãe, né? Porque um deles pode ser Jesus. Aí o cara sai encucado com aquilo, vai pra casa, Deus, deve ser minha sogra. Isso aí é uma cruz pra mim, deve ser minha sogra. E aí começa a tratar ela como se fosse Deus, né? E serve e tal, e ela vem xingar ele, tá tudo bem, é isso aí. E aí percebe que ela também começa a tratar ele bem. Aí ele passa e não, acho que é a minha mulher. E acontece o mesmo ciclo. Não, acho que é meu filho. Acontece o mesmo ciclo, ele trata bem todo mundo, como se fosse percebendo o divino naquela pessoa, né? E volta depois de um mês, eu não sei quem é, não descobri quem é. Mas como é que tá a tua família hoje? Tá uma maravilha. Minha relação com a minha mulher mudou muito, minha relação... Então, quando eu percebo que dentro da minha casa, na minha frente, ele é aquela pessoa que muitas vezes me tira a paciência, na verdade, tem Cristo nela, coração dela, tem algo de divino naquele ser humano ali, eu mudo a maneira como eu vou lidar com aquela pessoa. Né? Então já, tudo bem, ela vai vir me despejar alguma coisa, mas importa mais como eu vou responder, né? Então, isso, a igreja doméstica, assim, nos coloca, ela é, ao meu ver, o grande desafio. Quando alguém fala assim, mas vai ser padre, mas padre deve ser a coisa mais difícil do mundo. Cara, pra mim, difícil é casar. Eu olho o casamento e falo, eu não sei se vocês conseguem, né? Incentivo as pessoas a casarem, tá? Mas incentivo a ser padre também, aqueles que têm vocação. Sim. Mas eu acho um desafio gigantesco, né?
nos meus momentos de crise, eu me resolvo um pouco mais, eu e Deus. Eu preciso de um psicólogo, preciso conversar com um amigo, tomar uma cerveja, claro. Mas, assim, no momento em que a crise não é minha, eu tenho que segurar a barra. Isso que é o casamento. Não só isso, mas isso é um lado da dificuldade do casamento, né, que provavelmente tu vivencia, muitas pessoas se vivenciam, né? Essa igreja doméstica é punk. Tem da igreja doméstica, falando dessa história, né? A gente fez a catequese de adultos, eu e a Luana, a gente fez a crisma também, né? E foi o Gerson, lá da paróquia, o nosso professor. Na verdade, o nome não é professor, é catequista, é isso, né? Mas a gente chamou de professor até hoje, né? Eu tenho salvo o contato dele, professor Gerson, né? Sim. E teve um dia que a gente fez uma dinâmica num seminário, que a gente, acho que foi um seminário, acho que um dia foi um seminário, é isso, né? Um dia foi um seminário, fomos um seminário, é isso, né? E a gente fez uma dinâmica que ele disse que... Ele fez uma dinâmica lá que a gente veria a Cristo. Todo mundo perguntou, tipo... Tá, agora a gente foi para outro nível. Agora tá mudando de patamar aqui, ó. As aulas tá ficando no outro nível. E aí ele pegou um colega que a gente não conhecia e colocou na nossa frente. Agora tu olha para ele. E é... né? E é bem do que tu disseste agora, né? Quando a gente olha para a pessoa, que a gente trata ela bem, como se fosse, porque tudo muda na nossa volta, né? Sim. E a igreja doméstica, eu acho que não se faz diferente também, né? Quando a gente olha para a sogra, que tu falou, né? Às vezes tem a sogra, né? Que incomoda um pouquinho lá os guris, né? Mas o quanto eu tenho, né, muito mais perto do que eu imagino às vezes, né? Exatamente. Tem uma coisa que eu acho espetacular, não, nem espetacular nem a palavra, teria que uma palavra maior na igreja, né, que é a comunhão dos santos. Assim, o cara vai na missa e é aquele pedacinho de pão, né? Nós católicos a gente acredita é o corpo de Cristo, não é uma representação, um símbolo, não, é o corpo de Cristo. Aí beleza, tô lá na fila da comunhão, eu comunguei, Lucas comungou, Luana comungou. Significa que naquele momento, como diz o rito em si, é comunhão. Exatamente esse mesmo Cristo a gente recebeu. Sabe? Então a gente está em comunhão não só nós, mas também aqueles que já alcançaram o céu, né? Essa é a comunhão dos santos. Então, como é que eu vou dizer que eu amo a Cristo? Isso também, né, na carta de São João. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus e distrato meu irmão? Acabou de receber o mesmo Cristo que eu, sabe? E se tu vai na missa em família, como é que tu sai da missa e começa a brigar? Sai brigando, né? Claro, eu não vou dizer que não acontece na minha própria família. Claro que acontece, mas é porque a gente não tem a noção de quão sagrado é a pessoa que está ao meu lado, né? E cabe, né, esse silêncio às vezes, né? Da gente às vezes ficar em silêncio também, né? E a música? Onde entra a música na oração? Porque às vezes a gente acha que orar, que rezar é o Pai Nosso, Ave Maria, mas existem diversos tipos de oração. Sim, sim. A gente sempre tem que achar a tua maneira de rezar, né? Isso também é um desafio. A música, ela é uma riqueza absurda, né? Na cultura em geral, mas na história da igreja também. E a igreja é uma grande propulsora do estudo, do aprofundamento da música. A gente tem o canto gregoriano, a gente tem uma riqueza que é litúrgica, né? Então, dentro da missa, por exemplo, a música ela te ajuda a te preparar e te fazer sentir naquele pedaço de céu que tu tá vivenciando ali. Mas em casa também, quantas vezes, né? Eu não sou um cara muito sentimental, né? Se for pegar assim, racional, sentimental, eu puxo mais pro racional. Mas tantas e tantas vezes eu tava em casa, tava em um lugar escutando uma música no fone de ouvido e começo a chorar. Porque aquela música me tocou de um jeito que eu não tinha percebido, como aquela letra, junto com aquela melodia ali, fizeram todo sentido para minha vida, que eu estava vivenciando, experienciando, sentindo para um problema, para um momento de alegria, sabe? A música é um negócio que eu acho quase inexplicável. Ela tem o seu fator matemático, né? Tu consegue ler uma partitura, qualquer pessoa no mundo que saiba ler a partitura vai ler da mesma maneira, mas ela tem algo de sublime que toca cada um diferentemente. É um negócio absurdo, assim. Para mim, a música tem um quê de Deus, assim. Não toda música. Não toda música. Mas e tem vezes que a mesma música te toca de formas diferentes, né? Com certeza.
Com certeza. E às vezes a gente vai, e eu falo por mim, a minha experiência, né? Muitas vezes eu recordo estar dando aula lá na instituição, né? E ir para casa, que a aula acabava às 10h20 da noite, daí até que eu chegasse em casa. E eu me recordo que esse percurso que eu ia até em casa, eu ia escutando algumas músicas selecionadas que me faziam acalmar, que era o meu momento de oração. Sim. Né? Eu rezava com a Luana, a gente reza ainda, né? Tem períodos mais, períodos menos, mas aquele era o meu momento de oração, sabe? Uhum. E era o momento que eu ia relaxando, agradecendo, né? Agradecendo por um dia de trabalho. E aí eu pergunto, né, para ti, Darlan, e para quem está vendo também, para poder pensar, né? Essas músicas que a gente tem, né, que são músicas que falam de Deus, às vezes elas são cantadas por cantores que teoricamente não são católicos, por exemplo, né? São evangélicos. E eu, às vezes, eu escuto, porque a letra da música, muitas vezes, às vezes o som, né, às vezes a melodia, o quanto nos faz bem. E aí eu te pergunto, independente da religião ou da crença que quem está vendo, né, acredita, faz bem igual, tem problema, não tem problema, né? Por exemplo, daqui a pouquinho a pessoa é evangélica e vai escutar uma música que foi feita por um padre, né? Tem alguns padres que são cantores, ou assim, ao contrário. Isso tem algum problema no sentido de tu tá escutando a música do evangélico, tu não é católico mais. É nesse sentido? E claro, me corrige se eu estiver errado, não tem problema. Na verdade, tu vai pro inferno. Não, tô brincando. Eu vou pro inferno? Então, estou roubado. Não, de maneira alguma. A questão é assim, não tem... Só tem lugares para que isso aconteça, né? Quando tu tá estudando teu carro, beleza. Eu, no grupo de jovens, a gente tocava algumas músicas que eu nem sabia que eram evangélicas, né? Mas porque realmente me fazem rezar, ok? Ótimo, que bom, Deus seja louvado que um dia aquele cara ali, aquela mulher, compôs aquela música, e muitas dessas músicas evangélicas são quase que a letra é tirada da Bíblia, né, só colocado uma melodia em cima. Maravilha, sabe? Que bom. Então só tem que saber o momento certo, que é 95% da tua vida, tu pode ouvir. É só dentro assim da missa, que não é recomendado, sabe? Mas fora isso, eu hoje, né, tenho a preferência de músicas católicas para quase que qualquer momento, né? Eu pensei, tá, mas beleza, essa música evangélica é muito boa, essa música aqui e alguns movimentos da igreja ainda usam, músicas que nem sequer falam de Deus para puxar para um lado mais sentimental. Então, assim, dentro da minha concepção, eu acho que a fé não é sentimento. É bom, às vezes, ter um lado mais sentimental ali na tua oração, chorar um pouquinho, crer de alegria, é bom. Mas eu não posso deturpar o que é a fé. Então, não tem problema escutar, só que eu acho que tem um lugar mais adequado e um lugar menos adequado para isso. E o que é fé? Então, o que é fé? O que é fé? Fé é um dom, tá? A gente fala um pouco isso, mas fé é um dom que Deus te dá. Mas Deus não me deu esse dom. Bom, tem que pedir também. Porque Deus não mexe na nossa liberdade. O amor de Deus é uma coisa tão absurda, de grande, que tu é livre para fazer o que tu quiser, né? Tu quer dizer que Deus não existe, Deus não vai ir lá, abrir o teu cérebro e falar, olha aqui, eu tô aqui, eu existo sim. Não vai. Agora, se tu acha assim, eu acho que existe uma divindade sim, algo sobrenatural, que transcende, para mim esse é o movimento natural do ser humano, sabe? Quando alguém chega na religião, além da tradição familiar e cultural, tu pensar, parar para pensar e ver assim, não, cara, não pode ser só o que é material. Será que minha vida morria, acabou mesmo? O número de pessoas que se convertem, né, ou começam a buscar Deus mais próximo da morte é gigantesco, né? Porque justamente tu te depara assim com, tá aí, mas qual é o sentido disso aqui tudo? Não tem sentido nenhum mesmo, eu morri, acabou, sei lá, não me parece muito razoável isso, né? Então a fé, ela é esse dom, ela vem de Deus, mas é necessário que a gente vá pedindo para que ela aumente. Então, ela não é puramente razão, mas ela toca a razão. Ela não é puramente sentimento, mas ela toca o sentimento. Ela é quase uma outra via de conhecimento também.
conhecimento de ti mesmo e do que é, do que existe. E aí a gente vai pegar de novo lá o Evangelho de São João, no início, o verbo era Deus, o verbo estava junto de Deus, e o verbo se fez carne. Esse verbo do grego é logos. Logos é o que a gente traduz também por estudo, por sentido, né? Então, não é só, não dá para resumir assim, reduzir, né? É a palavra estava junto de Deus, a palavra de Deus, aí tem a Bíblia. Não. É o sentido mesmo, o sentido do ser humano estava junto de Deus. O ser humano só se compreende a partir da pessoa de Jesus Cristo. Sabe? Então, a fé é um negócio muito louco, que nos liga a nós mesmos, ao sentido das coisas e ao que a gente é chamado a ser eternamente. Tem momentos que a gente... Tu falou que eu não sabia, assim, não sei se é estatisticamente, mas como dado que a questão das pessoas como estão mais próximo, né, da morte, né, que elas se perguntam, será que é só isso mesmo, né? Sim. E aí, quantas vezes alguém diz, né, não tem mais o que fazer, por exemplo, né? Mas isso não é só para morte, isso pode ser para um trabalho. Já aconteceu comigo, tem que fazer um trabalho em tal coisa. Vou dar um exemplo bem que aconteceu comigo de fato. A gente foi fazer um trabalho em Santa Catarina para botar uma proteção solar, que são alguns toldos, e a gente prendeu eles numas barras, tipo esses trilhos de trem mesmo, a estrutura é dura assim, né? Então é grossa, é duro. Mas a gente levou uma furadeira especial, furadeira especial para isso, a broca para aquilo ali, e durante uma manhã inteira a gente não conseguiu fazer um furo. Queimava a broca. Cara, eu acho que umas 5 brocas. Mas a broca é para aquilo ali, a furadeira é para aquilo ali. E aí chegou um momento, e aí é algo meu, né, assim, chegou um momento que eu disse assim, bom, vou almoçar. A gente estava em Santa Catarina, eu não conhecia lá, botei no Google lá, igreja. Fui até uma igreja, fui aqui até o Santíssimo, só pedidos, só boto nas tuas mãos. O que tiver que ser, vai ser. A gente fala do Pai Nosso, né? Uhum. É impressionante. Aí eu voltei, conversei lá um pouquinho com ele, tive meu momento, né? Eu voltei, daí 1 hora depois, os guris já tinham colocado uns 4 toldos. Eu digo, como pode uma manhã inteira não fazer um furo? E em questão de 1 hora, 1h30, os caras tá 4 toldos, em cada toldo e uns 8 furos. Cara, legal, né? Tipo, é a fé, né? Sim, e se eu falar fé fora, né, do âmbito religioso, tu coloca fé em tudo. Alguém que fala assim, eu não tenho fé, não sei não, hein, vamos olhar melhor. E tu, sem perceber, né? Tu coloca fé no motorista de ônibus quando tu entra no ônibus. Não fala assim, deixa eu ver tua carteira aí, deixa eu ver se tu é motorista mesmo. Não, tu entrou, colocou tua fé que ele sabe dirigir, que ele sabe o caminho. Tu coloca fé em tudo, cara, em tudo que tu faz. Só que aqui a gente vai com outro patamar da fé, né? Quando a gente fala de religião, quando a gente fala, Senhor, é contigo, cara, eu não consigo mais. E isso é um momento muito bonito da fé, quando tu percebe a própria pequenez, né? Eu percebi que eu não vou fazer. Isso é uma coisa que muito me motivou dentro do seminário, motivou a palavra bonita para dizer depois de tudo que eu chorei, né? Perceber assim, cara, não dá. No meu jeito não dá. Se eu levar a minha vida como eu quero, sei lá, buscando só aquilo que me faz sentir prazer, sentir bem, não vai dar. Eu tô tentando um projeto, às vezes projeto dentro da igreja mesmo, tô tentando muito. Não dá. O Senhor entrega nas tuas mãos. Saúde da minha família. Eu não estou lá na casa dos meus pais para cuidar dos meus pais que estão envelhecendo. O Senhor entrega nas tuas mãos. Tem que ser tu. E ele cuida. Muito melhor do que eu cuidaria. Então, assim, ele resolveu lá os parafusos. Ele resolve os parafusos, ele resolve cura milagrosa, ele resolve. Se alguém resolve coisa nesse mundo, é ele. E eu compartilho isso com todos porque, às vezes, a gente está num momento do serviço, né, lá do trabalho, né, do CFC, do emprego, ou quem está vendo e não trabalha na área, né, que está passando por um momento de dificuldade, né? Fecha no quarto porque se tu falar sozinho na rua, eles vão achar que tu é louco, né? Então, mas assim, te fecha, fica no teu momento, né? E fala um pouco com ele, né?
E eu faço esse bate-papo para isso, né? Para que a gente possa trazer, e muito que eu trago aqui no Papo com Café é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu vivo, né? E eu sei que é polêmico, eu sei que talvez vai ter gente agora olhando e dizer, o Lucas enlouqueceu de vez agora, né? Vai ter gente que vai te cobrar, agora traz um budista, agora traz um... Agora você tem que trazer todo mundo, entendeu? E tá tudo bem, se precisar trazer, a gente traz igual e vamos conversar, né? Haja café. Haja café, o café é bom, né, Delano? É bom, excelente. Mas é o que eu acredito como profissional, gente, tá? Eu acredito que o profissional, o melhor profissional, não é aquele que sabe tudo apenas da aula de fato, né? O melhor profissional instrutor é aquele que se conhece melhor, é aquele que sabe identificar quando não está bem, é aquele que eu acredito que sabe rezar, né? Do seu jeito, né? E pode falar com gíria com Deus, ele não vai ficar bravo. Deus, ele espera que tu seja tu mesmo. Do jeito que tu quiser. Posso dizer, dá uma força aí, meu. Pode ser assim. Já tive conversas com ele no sentido assim, Senhor Todo-Poderoso, tô aqui de novo. Já tive uma assim, pai, hoje tá difícil. É do jeito que tu tá naquele... Isso é uma coisa interessante, né? Deus não espera que tu seja perfeito para tu te aproximar dele. Ele sabe como é que tu é. Ele sabe... Ele não colocou os defeitos que tu tem, não colocou em ti. Isso aí tu foi adquirindo porque tu quis. Ou, né, força maior aí. Mas ele espera que tu vá até ele, do jeito que tu é, do jeito que tu tá. Se a gente fosse esperar para ser perfeito, para se aproximar, a gente nunca ia se aproximar de Deus. Pior, né? Galera, olha só, aproveita aí e compartilhe o Papo com Café. Eu esqueço de pedir, né? Hoje eu tô pedindo aqui. Compartilhe, me dá essa moral aí, faz chegar bem longe. O canal tá chegando a 15 mil visualizações, vai fazer um ano agora, bem genuíno mesmo, né? E também eu aproveito para pedir para doar sangue, né? Quem assiste sabe que é uma campanha que eu visto, que eu insisto. Doe sangue pela primeira vez, se tu doar e passar mal, ou achar que... Porque às vezes a pessoa não doa porque passa mal. Mas tu já doou, não. Mas como é que tu sabe, né? Então experimenta uma vez. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também, né? Se quiser agendar, procure o hospital perto de casa também. Tem os HPS, né? Os hospitais de pronto atendimento. E pode me marcar também lá. Mas vamos experimentar doar sangue aí. Então, a gente está chegando aqui, cara, na reta final. E a gente conversou de tudo um pouco. Mas eu queria que tu, de antemão, falasse da fé. Tu foi muito genuína a forma que tu falou fé. Eu acho que todo mundo entendeu, está muito claro. Tem algum assunto ou alguma coisa que tu acha importante para quem está vendo? Saiba, escute. Ou alguma coisa que tu se sinta tocado, queira falar, independente, né, se tu vai aprofundar mais ou não tem problema nenhum. O canal é nosso, é livre. E tu acha que eu não trouxe, que eu não te perguntei? Eu não sou jornalista, tá? Tu não pode ter essa visão que eu sou professor, sou pedagogo. Se fosse jornalista, eu nem te recebia. Tô brincando. Não sei, acho que a conversa foi bacana. Sou muito grato por essa oportunidade também. Ter esse alcance, né? Ter pessoas que muito provavelmente eu nunca chegaria, ou talvez a igreja tivesse dificuldade de chegar, né? Eu não teria nenhum tema a acrescentar. Eu gostaria muito, desejo muito que as pessoas deem mais chance para a igreja. Isso sim. Às vezes a gente, eu ouço pessoas que não praticam nenhuma religião falando, eu estava mal, entrei na igreja, rezei, ou falando, reza por mim. Eu rezo por ti, mas tu também tem que fazer a tua parte e rezar por ti, tá? Então, assim, dá uma chance pra igreja, cara. Vai até uma igreja, faz teu momento de oração, do jeito que tu quiser. Não tô legal, eu queria conversar também. Tem um monte de padre aí, espetacular, pronto para receber, conversar um pouquinho. Claro, deixando bem claro, um padre não vai substituir um psicólogo. Não, cada um tem a sua missão, né? Mas eu acho que vale a pena deixar de lado um pouquinho que a gente escuta muitas vezes, tá? Uma cultura atual que olha para a igreja já direto como um inimigo. Mas eu nunca te fiz nada, não. Vamos bater um papo, tomar um café, entendeu? Só isso. Tu falou de tomar cerveja. Sim. Tu toma cerveja?
Cara, eu tomo 2 coisas que eu gosto muito: cafeterias e cervejarias. Olha aí, a gente acha que não, né? Eu gosto, aprecio cerveja mesmo, assim. Artesanal. Mais do que vinho, né? Às vezes vai dar um vinho, que é padre. Não, vinho é só, eu só tomo em serviço, eu brinco, né? É só na hora da missa. Quer dar presente da cerveja. Mas cerveja, uma cerveja de qualidade, uma stout, uma porter, a gente aprecia mais. Legal. Galera, se tu gostou, então, me dá essa moral, compartilha. Agradeço, Alain. Muito obrigado por me receber aqui na tua casa. As portas estão abertas aí. Parabéns por esse trabalho que tu faz. Fico muito feliz da tua caminhada também, orgulhoso, né, assim, no sentido. A mãe e o pai devem estar vendo também, né, e fico orgulhoso, acompanhei também, né, e foi através deles, então, que eu cheguei até a tua pessoa, né. Mais uma vez, muito obrigado. Galera, falou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que Deus abençoe todo mundo.